quando ninguém mais esperava, eles voltaram! Patrick Stewart e Ian McKellen estão oficialmente de volta como Professor Xavier e Magneto no próximo filme dos Vingadores, juntamente com outros atores que marcaram a franquia dos mutantes na época da Fox. Mas por que os X-Men vão estar num filme dos Vingadores? Como os universos vão se cruzar? Qual cena épica do Magneto provavelmente vai ser replicada nesse evento épico? Será que Ciclope finalmente vai ganhar o espaço que merece? E a Capitã Marvel vai ter sua rixa insana com a vampira? Bora entender como algumas peças estão prestes a se encaixar. Depois do sucesso esmagador de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa e o hype absurdo de Deadpool 3, a Marvel percebeu o que realmente funciona: trazer de volta as lendas que marcaram gerações. E convenhamos, ver os X-Men dividindo a tela com os Vingadores é algo que parecia impossível até pouco tempo atrás. Mas a pergunta é, por que agora? Por que esses personagens? E o que isso pode significar para o futuro do universo compartilhado? Eles não estão voltando à toa. Primeiramente, vamos focar em Xavier e Magneto. Eles representam um legado, representam eras, conflitos, ideologias e sacrifícios. E se eles estão sendo trazidos de volta nesse momento, é porque algo muito maior está por vir. A coisa começa a ficar ainda mais interessante por um detalhe. Se você é fã dos X-Men da Fox, sabe bem que a linha do tempo dos filmes nunca fez muito sentido. O que antes parecia uma trama linear, logo virou um emaranhado de mudanças, viagens no tempo e universos paralelos. Vamos começar com o elefante na sala: Dias de um Futuro Esquecido. Apesar de eu gostar muito desse filme, temos que concordar que ele acabou bagunçando ainda mais a cronologia mutante, jogando eventos para o passado, modificando realidades e deixando todo mundo meio perdido. O UCM tem um desafio gigantesco pela frente: como explicar a volta de Xavier e Magneto sem criar um nó ainda maior na cabeça do público? Primeiro temos que nos lembrar de uma coisa: Charles Xavier e Eric Lencher sempre estavam em lados opostos na causa mutante, eles estavam no mesmo lado em Dias de um Futuro Esquecido, mas isso porque era um futuro apocalíptico, onde os sentinelas eliminavam mutantes com facilidade, e a única maneira de sobreviver era se unindo. Mas se lembrarmos o último filme da franquia da Fox, X-Men Fênix Negra, Magneto não estava exatamente do lado dos X-Men, nem tinha interesse em fazer parte dessa causa. Então, será que eles surgirão como amigos ou inimigos nesse novo Vingadores? Olha o que rolou nos quadrinhos. Magneto, depois de muitos anos de conflito com Xavier, se torna o braço direito de Ciclope, o que traz uma dinâmica completamente nova para a equipe, e é aqui que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Ciclope, como o líder dos X-Men, de certa forma representa o equilíbrio perfeito entre as ideias de Magneto e Xavier. Por um lado, você tem o extremismo de Magneto, que acha que os mutantes devem tomar o poder. Por outro, a passividade de Xavier, que acredita na coexistência pacífica com os humanos. E Ciclope, ele é o ponto de equilíbrio entre esses dois mundos, o líder que entende a necessidade de resistência sem cair no extremismo. Agora, imagina isso no MCU. A passagem de bastão para Ciclope pode ser um momento crucial e uma verdadeira virada para a história. Será que a Marvel vai se atrever a adaptar isso para o grande público? Porque pense bem, o cinema deu muita atenção ao Wolverine, o colocando numa posição de destaque e com uma certa liderança influente nos X-Men. Mas o Ciclope foi completamente ignorado. O grande líder que ele é nos quadrinhos jamais foi adaptado para as telas. Ele é um excelente estrategista e comanda a equipe de forma primorosa, batendo de frente inclusive com o Professor Xavier, quando ele faz algo que não está de acordo. Graças à representação do Ciclope nos cinemas, ele é muito mais um coadjuvante do que um grande líder, como deveria ser. Talvez a Marvel esteja preparando isso nos futuros filmes dos X-Men, e realmente eu espero que estejam. Mas então, o que a Marvel poderia adaptar em Doomsday? Nos quadrinhos, Xavier e Magneto fundam Krakoa, uma nação mutante onde os mutantes finalmente encontram sua própria terra e liberdade. Juntos, eles se tornam rostos políticos e estratégicos da raça mutante. Eles não estão mais apenas no campo das batalhas físicas, agora eles estão no centro da política global. A cooperação entre Xavier e Magneto, algo que sempre parecia impossível, agora se torna um exemplo de como até os maiores inimigos podem se unir por um bem maior.
E sabe o que é mais interessante? Tudo isso poderia ser a inspiração perfeita para o filme. O visual, a ideologia, até mesmo a dinâmica entre os dois poderia ser adaptada para o cinema, trazendo uma nova profundidade à relação deles e aos X-Men. Mas mais do que isso, Krakoa e a colaboração entre Xavier e Magneto fariam total sentido dentro de um contexto de eventos multiversais e ameaças globais que estamos vendo se desenrolar no MCU. Afinal, quando você tem incursões ameaçando a realidade como a conhecemos, talvez seja a hora de mutantes e heróis se unirem de uma maneira mais estratégica como nunca vimos antes. A pergunta é, a Marvel vai se arriscar e adaptar essa fase audaciosa dos X-Men para o grande público? Eu acho que seria um passo perigoso. Agora, vamos focar em algo que está prestes a explodir no MCU, as incursões. Para quem não sabe, as incursões são basicamente colapsos entre universos, como vimos nas HQs em Guerras Secretas. Imagina um cenário onde universos inteiros estão prestes a colidir e se aniquilar mutuamente, tudo e todos estão prestes a ser destruídos. E é aí que entra a grande questão: como as figuras poderosas desse universo, Magneto e Xavier, vão reagir a uma ameaça dessa escala? Nos quadrinhos, há precedentes poderosos. Já foram membros dos Illuminati, um grupo de heróis e líderes formados justamente para enfrentar ameaças cósmicas e multiversais. Lembrando que personagens como o Namor, Pantera Negra, Reed Richards e Fera também já fizeram parte dessa equipe, e esses personagens também estão confirmados no novo filme. Chegamos a um ponto crucial, a redenção final de Xavier e Magneto. Fala sério, se essas duas lendas dos X-Men vão voltar, a gente tem que esperar ver algo épico, e a grande expectativa é que ambos tenham cenas de impacto antes de talvez uma morte definitiva. Eles são grandes demais para simplesmente desaparecerem. O Professor Xavier já morreu 3 vezes nos cinemas. Em X-Men no confronto final, Logan e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas, se existe algo que os fãs querem, é que ele e Magneto finalmente tenham uma morte que faça sentido e que seja digna de seus poderes e legado. E não podemos esquecer do Magneto nos quadrinhos. Ele também morreu, mas não foi por qualquer coisa. Magneto morreu tentando impedir uma incursão de destruir o planeta do universo Ultimate. Ele usou todo o seu poder para tentar controlar o campo magnético da Terra e evitar a colisão entre os universos. Em poucas palavras, ele segurou um planeta inteiro até não resistir mais e ter uma morte heróica e épica que merecia um grande momento no cinema. Os fãs querem ver esses dois mutantes nível ômega, poderosos, sábios e com a grandeza que eles têm nos quadrinhos. E se essa for a última vez que veremos Patrick Stewart e Ian McKellen nesses papéis, a despedida precisa ser grandiosa. Eles não podem partir sem mostrar sua verdadeira força. Tá, mas como podemos ter a conexão entre o universo dos X-Men com o UCM? A resposta pode já ter aparecido e você nem percebeu. Sabe quem é Kelsey Grammer? Pois é, o ator que interpreta o Fera. Isso mesmo, o Fera que vimos nas primeiras adaptações da Fox, aquele cientista brilhante e multifacetado que muitas vezes foi a voz da razão dentro dos X-Men. Agora vamos encaixar as peças. Lembra o que aconteceu no pós-crédito de The Marvels? Lá vimos Monica Rambeau caindo em um universo paralelo. E adivinhem quem estava lá para recebê-la? Exato, o Fera. Isso é um indício claro de que o personagem, mais do que nunca, será a chave para conectar os X-Men ao MCU. Com toda a sua inteligência e habilidades científicas, Fera pode ser o cientista responsável por fazer a ponte entre os dois universos. E o mais fascinante de tudo é que Fera não é só um cientista brilhante, ele tem um histórico impressionante nos quadrinhos. Você sabia que ele foi o primeiro X-Men a integrar os Vingadores? Isso mesmo, ele não é apenas um mutante com habilidades físicas, ele é um gênio multidisciplinar. Nos quadrinhos, ele construiu portais interdimensionais, máquinas do tempo e até dispositivos de energia que desafiam as leis da física. Ele sempre teve uma mente brilhante e no meio de tanta bagunça interdimensional, Fera se tornou o personagem perfeito para servir como a ponte entre os universos e alguém que entende do assunto para conseguir lidar com tanta confusão multiversal. Agora vem um detalhe interessante que conecta o Fera a outro personagem que irá integrar o UCM em breve. Nos quadrinhos, Fera e Magnum são melhores amigos. E não estamos falando de qualquer amizade. Estamos falando de uma dupla divertida, humana e carismática que sinceramente é algo que o cinema atual tem deixado um pouco de lado.
Eles têm uma química incrível, sempre brincando, se apoiando e passando por aventuras juntos. Algo que faltou em muitos filmes de super-heróis é justamente essa humanidade. Não são apenas heróis em combate, mas também pessoas reais com sentimentos e problemas. Magnum terá uma série própria no Disney Plus. Isso significa que o arco de Magnum pode se estender muito mais dentro do MCU. Agora se atente a um detalhe que pode ser retratado de alguma forma: Carol Danvers e Vampira. Nos quadrinhos, Carol foi praticamente destruída por Vampira, que em uma batalha absorveu seus poderes e sua identidade. Isso não foi apenas uma troca de habilidades, mas um trauma profundo para Carol. Ela perdeu não apenas seus poderes, mas também sua memória e sentimentos, tornando-se uma casca vazia. Mas quem esteve lá para ajudá-la? Xavier. O próprio professor Xavier foi quem ajudou a reconstruir a mente de Carol, trazendo de volta partes de sua identidade e de sua humanidade. A relação entre eles, marcada pela cura e recuperação, é fundamental para entender o que acontece a seguir. Carol eventualmente se transformou em binária e se juntou aos X-Men, mas sua jornada não foi fácil. Ela ficou na equipe até que, finalmente, Vampira se redimiu, o que a fez deixar o grupo após a confrontação com o seu próprio passado emocionalmente devastador. Essa história não é apenas importante para os quadrinhos, ela é interessante para contextualizar a presença de binária em The Marvels, especialmente no que diz respeito à relação com Mônica. Afinal, isso pressupõe que o universo em que Mônica caiu tem traumas emocionais e histórias diferentes da versão da Fox. A adaptação em questão pode ter colocado a mãe de Mônica, que nesse universo é a binária, passando por todas essas situações com a Vampira. Mas pessoalmente eu gostaria muito de ver essa história sendo explorada com calma e colocando a própria Carol num embate contra a Vampira. Voltando ao Fera, provavelmente é ele quem vai ajudar Mônica a voltar para o seu universo original, criando a ponte entre o MCU e o universo mutante. Não especificado se é o mesmo da Fox, alguns dizem que é, outros dizem que não, mas o que temos que concordar é que eles possuem algumas diferenças. E essa conexão não é apenas uma viagem entre mundos, mas pode ser a chave para unir esses dois universos de forma definitiva. Agora vamos falar sobre as expectativas e a realidade. Se você está esperando que Magneto e Xavier enfrentem o grande vilão com seus poderes telepáticos e magnetismo, pode ser que você tenha que ajustar um pouco suas expectativas. O vilão que todos estão esperando para Vingadores, Doomsday, é nada menos que Doutor Destino. E se ele for mesmo o grande inimigo, a coisa muda de figura. Doutor Destino não é qualquer vilão comum, ele tem defesas contra telepatia e magnetismo, ou seja, os poderes de Xavier e Magneto não seriam eficazes diretamente contra ele. Isso não significa que eles não tenham um papel importante, muito pelo contrário. Mesmo sem poderem usar seus poderes da maneira usual, Magneto e Xavier ainda podem brilhar de outras formas. Eles têm estratégia, liderança e uma sabedoria que pode ser decisiva em momentos cruciais. A expectativa é de que ambos tenham papéis de liderança, talvez se sacrificando por um bem maior, como heróis que realmente fizeram a diferença. E mesmo que seus poderes não sejam suficientes para derrotar Doutor Destino diretamente, sua sabedoria e sacrifício podem ser a chave para vencer a batalha. E aqui chegamos a um ponto fundamental. Patrick Stewart, com 84 anos, e Ian McKellen, com 85 anos, são duas lendas vivas do cinema, mas o tempo é implacável. Eles podem não ter muitas oportunidades futuras para interpretar seus icônicos personagens na grande tela. Essa pode ser a última oportunidade de ver Xavier e Magneto juntos em uma aparição épica. E se pensarmos nisso por um momento, essa despedida pode não ser apenas o fim de uma era, mas um arco de transição. Afinal, novos X-Men jovens podem estar a caminho, prontos para assumir os holofotes em um universo alternativo ou num universo unificado pós-Doomsday. Essa transição é algo que o MCU pode estar preparando para garantir que a história dos X-Men continue, mas sem deixar de honrar o legado de Patrick Stewart e Ian McKellen. E você, qual acha que vai ser o papel dos X-Men em Vingadores Doomsday? Que cena épica você gostaria de ver nas telonas? Qual outro X-Men você queria que retornasse? Deixa sua opinião. Gosto muito de saber o que vocês acham.